Muito bem, pessoal. Então, nós vimos agora há pouco como que a gente calcula, né? Utiliza unidades para medir massas pequenininhas, né? Massas da ordem de um átomo ou da ordem de moléculas, né? Do tamanho de um átomo ou de uma molécula, ok? Então, a pergunta fica, quantos átomos ou quantas moléculas são necessários para que a gente tenha uma massa grande, né? Uma massa, por exemplo, de ordem de grama, ok? Então, daí a gente vai entrar com esses dois conceitos de constante de Avogadro e o conceito de mol, ok? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza unidade de massa atômica, né? Unidade de massa atômica, que é o U, não é isso? Unidade de massa atômica, a gente está medindo massas pequenininhas, né? Então, a gente está medindo massas de átomos ou de moléculas, né? Então, a unidade de massa atômica ela serve para medir apenas massas de partículas muito pequenas, né? Então, qual que é a massa do elemento carbono, ou massa de um átomo de carbono 12, ou então a massa de uma molécula de água? Daí a gente utiliza a unidade de massa atômica, o U, beleza? Mas a pergunta que fica é, quantos átomos ou quantas moléculas são necessárias para que a unidade de massa atômica corresponda a uma massa em gramas, por exemplo? Então a pergunta é a seguinte, né? A pergunta que fica é a seguinte: quantos átomos ou moléculas são necessários para que uma unidade de massa atômica corresponda a 1 grama, por exemplo, né? Corresponda a 1 grama. Beleza? Então, a pergunta é o seguinte, estou fazendo a seguinte, eu sei que, sei lá, uma molécula, sei lá, por exemplo, um átomo de hidrogênio, vou colocar aqui um átomo de hidrogênio, tem número atômico 1 e número de massa 1, né, com um próton, ele tem massa de aproximadamente uma unidade de massa atômica, 1U. Né? A pergunta que fica é, quantos átomos de hidrogênio, eu tenho X átomos de hidrogênio, aqui, átomos de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio são necessários para que eu tenha uma massa equivalente a 1 grama, pessoal? Então, aí fica esse questionamento, né? Então, esse X, essa quantidade de átomos de hidrogênio que corresponde, que transforma a massa de unidade de massa atômica para grama, é exatamente o que a gente chama de constante de Avogadro, ok? Então, constante de Avogadro, que é o Na, a gente abrevia por Na, que é a constante de Avogadro, é igual a esse X, né? Que é a quantidade que transforma de uma unidade de massa atômica para 1 grama, beleza? Então, esse Na, a constante de Avogadro, a gente chama de constante de Avogadro, o Na, a constante de Avogadro, esse Na, ele corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? Ou átomos ou moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Ok? Então, o que é que acontece? Para vocês terem a ideia do tamanho o que são 6,02 vezes 10 a 23, esse número, né? Então, a Terra, se a gente cobrisse a Terra só por grãos de areia, não chegaria a ter esse número de 6,02 vezes 10 a 23 grãos de areia para que a gente tenha o volume da Terra, né? Ou a massa da Terra. Beleza? Então, esse número aqui é uma coisa absurda, né? Um número aí de tamanhos absurdos, ok? Então, isso significa o quê? Que se a gente tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio 1 aqui, a gente tem uma massa equivalente a 1 grama, beleza? Então, isso aqui é que é a quantidade, é o fator de correção que transforma medidas em massa atômica para medidas
em gramas. Beleza? Então, daí existe a necessidade seguinte. A gente não vai ficar falando sempre que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas para que eu tenha 1 grama. Okay? Então, esse número aqui ficou correspondente a 1 mol. Ok? Então, 1 mol, o mol é a unidade de medida de quantidade de matéria. Beleza? Então, 1 mol, o mol, que é a medida de quantidade de matéria, corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? Ou átomos, ou moléculas, enfim. 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Okay? Então, a gente pode falar, por exemplo, que se um átomo de hidrogênio, que tem número de massa 1, tem 1 unidade de massa atômica, então 1 mol de átomo de hidrogênio, 1, possui massa igual a 1 grama. Beleza? Então, 1 mol, o mol ele corresponde exatamente a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Então 1 mol, quando a gente tem 1 mol aqui, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Muito bem. Então, outro conceito, né? Então a gente falou de massa atômica de um elemento, massa atômica de uma molécula, né? Então agora a gente vai falar de a massa de 1 mol de átomos ou de moléculas. Okay? Então, essa massa de 1 mol é chamada de massa molar. Okay? Então, daí a gente tem o conceito de massa molar.